Em primeiro lugar, queria agradecer imenso a honra deste convite, que me interessa porque a questão da avaliação é uma questão que me interessa de um ponto de vista de estudo e de um ponto de vista também de avaliado, na medida em que sou responsável por um centro de formação, um departamento de Sociologia da nossa instituição, e também vice-presidente, vice-diretor de um centro de pesquisa, avaliados os dois cursos, portanto, o curso e o centro são avaliados, e, tal como vocês, sinto na pele o sistema de avaliação e portanto, interessa-me muito estas questões, e para mim é uma oportunidade de poder partilhar com vocês algumas das nossas experiências. Eu agradeço que vocês tenham alguma paciência com o meu português. Vou tentar um português um pouco distante. Vou tentar falar bem direitinho, mais devagar, e para não ter a tendência de me embalar muito, vou seguir um texto a maior parte do tempo, assim controlo um pouco mais. E não, porque quando falo sem texto tenho tendência a inventar muito e não dá. Portanto, a minha proposta é no sentido de vos falar da avaliação, mas antes disso eu gostava de vos situar o enquadramento sociopolítico e, sobretudo, científico, pedagógico, no qual a questão da avaliação se coloca. E depois tentaria apresentar-vos alguns modelos de avaliação, considerando, no primeiro nível, um quadro conceptual para a avaliação e depois dar-vos conta de algumas das orientações das nossas avaliações institucionais. Vocês vão compreender que eu falo a partir do espaço onde trabalho, onde tenho mais experiência, que é o espaço europeu, e que não me pronuncie sobre as experiências de avaliação brasileiras que eu não conheço e para a qual temos pessoas mais competentes para falar delas do que eu. A pertinência científica e social das abordagens interdisciplinares pode ser entendida em torno de 4 vetores que têm definido tanto a epistemologia como a filosofia ou a sociologia do conhecimento. Eu queria apresentar-vos esses quatro vetores. O primeiro vetor tem a ver com a distinção que pode ser feita entre diferentes formas de conhecimento, de acordo com a construção e os regimes de legitimidade que constituem esses conhecimentos. Este vetor permite opor o conhecimento científico a outras formas de conhecimento, saberes do senso comum ou saberes apoiados em lógicas de construção distintas do conhecimento científico. Um segundo vetor permite restringir o campo de aplicação do anterior vetor, do campo científico, distinguindo dentro do campo científico as ciências da natureza, portanto, que são governadas por leis, têm a ambição, pelo menos, de serem governadas por leis, e depois distinguir esse conhecimento do conhecimento do mundo social e, portanto, um mundo que é mais dominado por interesses, valores, culturas, e que podem fragmentar esse conhecimento em múltiplos universos de sentido. Um terceiro vetor tem a ver com a questão da universalidade. Ele questiona a universalidade do modo de produção do conhecimento científico, abrindo, de um lado, para a possibilidade de a racionalidade moderna, que permite a emergência da ciência, poder ser cultivada em qualquer contexto, posição que é contrariada
do outro lado, por aqueles que defendem que o discurso científico é indexado a modos específicos de construir a sociedade, ou a grupos de interesses, ou ainda a orientações éticas ou normativas particulares. Finalmente, considerarei um quarto vetor que aponta para o próprio modo de construção da ciência, considerando, de um lado, a possibilidade de o conhecimento científico resultar da aplicação estrita das leis da lógica e da matemática, e, do outro lado, a ideia de que o conhecimento só pode constituir-se através de práticas e da experiência social coletiva. Parece-me que o que marca mais o desenvolvimento da epistemologia, da filosofia e da sociologia do conhecimento e da ciência sejam as alterações radicais que se têm vindo a verificar nos modos de hierarquizar a importância destes vetores e de valorizar as suas respectivas polaridades. O que parecia claro e estabelecido em certas épocas, ou à luz de modelos explicativos ou de certos autores, não é decisivamente hoje. E eu acho que a interdisciplinaridade joga-se nesse molde, num cruzamento de efeitos que se jogam em torno destes vetores. De facto, nas últimas 2 a 3 décadas, particularmente, foram férteis os diagnósticos da mudança que intervêm no plano das axiomáticas societais e dos modos de as entender, sob os motes da emergência das sociedades pós-industriais ou das declinações que assumem os diferentes desfechos atribuídos à evolução das pós-modernidades. Periodicamente, também, temos vindo a assistir à crispação dos diagnósticos de crise, dos modelos de construção das sociedades, que se declinam cada vez mais no plano da globalização e dos dilemas, não mais locais e conjunturais, mas universais e estruturais, que essas crises colocam. Estes diagnósticos não podiam deixar de ter repercussões sobre o modo de pensar e de fazer ciência. As mudanças perspectivadas a este nível, à imagem do que se passa na leitura das mudanças societais, não se reduzem a meros retoques que viabilizariam a continuidade dos paradigmas anteriores. Trata-se muito mais de pensar, às vezes de apelar para uma ruptura paradigmática no sentido kuhniano do termo. Num artigo consagrado a este tema, a José Correia Leite, que vocês conhecem, depois de fazer um diagnóstico das situações epistemológicas e axiológicas que ele considera deprimentes, pergunta-se, cito, como pode emergir uma nova forma de conhecimento capaz de fornecer parâmetros melhores para orientar a nossa atuação individual e coletiva. E ele responde, apontando para as condições que poderão fazer emergir uma que ele chama ciência integral. Cito, temos necessidade de uma revolução epistemológica, prática, uma nova forma de conhecimento capaz de superar, em diversas áreas, a separação entre factos e valores, capaz de buscar e, ao mesmo tempo, apreender da forma mais rigorosa a realidade e reconhecer a sua relação com valores estruturantes de significado para a humanidade, restabelecendo uma ideia de propósito e sentido comum à atividade humana. Fim de citação. Entre as práticas existentes e as projeções, muitas vezes se fazem delas, para promover novas práticas, podemos tentar retraçar algumas das principais orientações que me parecem estar na base da construção desse novo paradigma em curso, sobretudo anunciado. Vamos fazê-lo apoiando-nos nos 4 vetores que apresentei há pouco. Primeiro ponto da evolução que me parece estar a acontecer. Primeiro ponto, a ciência sai do laboratório. O conhecimento não resulta apenas de um fazer isolado, em redoma de vidro, como se dizia, em redoma de vidro dos cientistas, mas ele é, no essencial, construído através das práticas dos atores e inscreve-se nos dispositivos
e em relações que situam e comprometem os sentidos das suas produções. Vejam, neste sentido, por exemplo, o conceito da ação cognitiva distribuída, do Michel Calon, que postula que a ação e o conhecimento não se concentram apenas no cérebro humano, mas se distribuem entre dispositivos técnicos e não humanos. Todo o trabalho do Michel Calon, ultimamente, tem sido centrado neste tipo de aposta. Portanto, o primeiro ponto, a ciência sai do laboratório e compromete o investigador. Nesta conjuntura, os conhecimentos são co-construídos pelos atores significativos, que investem nessa construção a partir das suas próprias lógicas de posicionamento, que se associam a interesses, tipos de recursos, estratégias, legitimidades de ação. Os cientistas e os diferentes tipos de recursos que eles detêm não representam mais que uma das entradas possíveis, mais ou menos decisivas segundo as situações, nesse processo de produção. Terceiro aspecto, terceira evolução, estas conjunturas e processos de construção do conhecimento são indexados. As conjunturas são indexadas em relação a problemas ou questões relevantes para a sociedade. A cooperação da ciência com os outros atores faz-se numa perspectiva de resolução de problemas. Já vos falarei daqui a pouco de algumas orientações dos programas científicos europeus que promovem cada vez mais a implicação da pesquisa em problemas concretos. Estou a pensar, nomeadamente, também num programa de que não vos falarei muito, o programa de pesquisa em parceria, desenvolvido na Suíça, que orienta uma parte importante dessa pesquisa ao nível do ensino superior e que, mais do que constituir um critério de avaliação das equipas, essa colaboração forçada com os atores económicos constitui uma condição para que as equipas possam existir. Há aqui uma inversão de valores que me parece interessante. Nestas circunstâncias que acabo de tentar descrever, as áreas disciplinares do conhecimento, qualquer que possa ser o interesse e o sentido que elas possam guardar quando consideradas isoladamente, essas áreas, dizia, vêm-se envolvidas numa nova dinâmica onde, primeiro, nenhuma delas é suficiente para responder aos desafios que se colocam. Segundo, para responder a estes desafios, elas são obrigadas a encontrar modos de gestão e formas de integração dos conhecimentos respectivos. Terceiro, o facto de terem de confrontar os seus conhecimentos com as práticas de outros atores obriga a que seja radicalmente reequacionada a relação clássica entre teoria e prática. Assim, a interdisciplinaridade não se coloca hoje apenas como um programa científico. Quer dizer, um programa subordinado à lógica de desenvolvimento da ciência para além da divisão disciplinar. Tampouco se limita ao desenvolvimento de um programa pedagógico, concebido como estratégia para facilitar a integração de conteúdos pelos formandos. O interdisciplinar desenvolve-se, certo, entre estes dois programas, científico e pedagógico, mas, para além deles, a interdisciplinaridade está subordinada a um compromisso com a sociedade, o que exige que ela seja conduzida, igualmente, de acordo com um programa ético, que obriga a participar, que obriga a ciência a participar na luta pela definição de valores eticamente orientados. Finalmente, estas orientações não são isentas de ambiguidade, como tudo, e particularmente nos casos em que os elementos de análise participam num processo de mudança. Eu queria apontar para duas ou três notas que marcam a ambiguidade destas orientações. Numa leitura redutora,
e utilitarista deste movimento, a aproximação da prática científica de outras práticas profissionais associadas a desafios comuns, pode resumir-se a uma orientação que coloca a ciência ao serviço da economia e, às vezes mesmo, só das empresas, limitando a validação dos produtos da ciência aos princípios da eficiência. É mais neste sentido que podem ser interpretadas as orientações que, no decorrer dos últimos 15 a 20 anos, têm sido impulsionadas pelas instâncias internacionais, com efeitos especificamente na Europa. Eu refiro-me a programas da OCDE e, particularmente, da União Europeia, através de programas tais como Sociedade do Conhecimento. E a Estratégia de Lisboa, implementada pela União Europeia, vai muito neste sentido, e infelizmente não terei muito tempo para falar dela. Em segundo lugar, pode perguntar-se em que medida os princípios de aplicação e de comprometimento poderão esvaziar a responsabilidade da ciência e dos cientistas enquanto prática subordinada ao princípio da verdade. O que fazer do princípio de independência e da autonomia dos cientistas, tão reivindicados no quadro do modelo científico ainda vigente? A forma de Michel Calon, quando ele propõe uma ciência ao mesmo tempo implicada e distante, exige que se descubram novas metodologias de prática científica para além de fórmulas encantatórias. Finalmente, como subordinar as novas orientações do fazer científico? Como subordinar as novas orientações do fazer científico aos princípios de uma ética e relação com a política, que se torna essencial no modelo emergente? Como subordinar, como pensar esta imersão, esta emergência da ética, subordinação que é fundamental para este modelo, quando, numa conjuntura, precisamente, em que a ética tende a ser subordinada ao político, se não mesmo à política. São questões importantes e que deixaria eventualmente para um debate. Ora bem, a interdisciplinaridade constrói-se no molde que faz intervir estas diferentes dimensões, diferentes vetores. O passo seguinte que poderia ser dado consistiria em analisar como é que, na prática, as modalidades da interdisciplinaridade são possíveis, quais são os caminhos para os quais essa prática aponta. Esse trabalho tem sido tentado, produzindo informações sobre os diferentes tipos de agenciamento das disciplinas, pluri, multi, inter e transdisciplinaridade, apontando para obstáculos institucionais, disciplinares, pessoais, apontando para recomendações que podem ser feitas para ultrapassar esses obstáculos, aliás, que podem incidir sobre diferentes níveis aos quais a interdisciplinaridade pode estar associada: ensino, pesquisa, extensão. Nesta apresentação, como vos disse, e foi o contrato que nós tivemos com a organização, interessa-nos exclusivamente as questões ligadas à avaliação. Tratando-se de uma prática complexa e sobre um objeto complexo, respondendo a múltiplos desafios, parece-nos que interessaria discutir, em primeiro lugar, a metodologia de avaliação que seria a mais adequada, partindo de diagnósticos feitos aos objetos, aos recursos e às finalidades visadas. Curiosamente, esta questão metodológica é pouco discutida, abrindo para o que na literatura é considerado como um paradoxo. E este paradoxo apresenta-se tanto quando se considera a avaliação dos programas de formação como os programas de pesquisa. E este paradoxo consiste no facto de que as práticas e os financiamentos para a interdisciplinaridade desenvolvem-se, enquanto que os modelos de avaliação não evoluem no sentido de se adequarem
aos princípios, aos indicadores destas práticas. Este paradoxo é tanto mais estranho que as avaliações do ensino e da investigação interdisciplinares são, na maioria dos casos, indexadas a instituições de ensino superior, que elas são realizadas por instâncias de avaliação institucionais que visam a promoção dessas práticas, a sua regulação ou, de forma mais decidida, o controle que pode ser feito sobre essas práticas, tendo em conta o seu estatuto e o seu financiamento posterior. Uma autora, no princípio dos anos 2000, Colette Collet, trabalhou na Universidade de Genebra, em Suíça, sobre estas questões. No princípio do ano 2000, dizia, considera que uma adequada discussão sobre as metodologias de avaliação daria à interdisciplinaridade uma segunda oportunidade. Ela considera que a primeira oportunidade do interdisciplinar aconteceu nos anos 60, entre os anos 60 e 70, impulsionada pela OCDE, em torno, essencialmente, das questões ambientais e das questões de género. Oportunidade que, segundo a autora, não foi ganha. O seu propósito, no início dos anos 2000, é, portanto, de apresentar um modelo de avaliação que permita, acredita ela, dar à interdisciplinaridade o quadro conceptual que lhe faltaria e um modelo de avaliação adequado para novos desenvolvimentos. No caso de ter sido esta aposta no conceptual, no caso desta aposta no conceptual ter sido uma segunda oportunidade para a interdisciplinaridade, nós acreditamos que a terceira oportunidade está aí, na emergência da conjuntura de pesquisa e de ensino que descrevi um pouco antes. Parece-nos, no entanto, importante dar-nos conta dos esforços feitos pela Colette Collet para construir uma metodologia para a interdisciplinaridade. É o que faremos a seguir e, num segundo momento, trabalharei, portanto, mais as questões ligadas à avaliação institucional. E apresentar-vos um pouco o desenho do esforço feito pela Colette Collet, que constata, portanto, como vos disse, que a metodologia de avaliação se encontra particularmente pouco desenvolvida no caso da formação. E esta abordagem que vou fazer, centrada na Colette Collet, tem a ver com a avaliação de programas de formação. Na segunda parte desta apresentação, a seguir, a minha apresentação incidirá mais sobre a pesquisa. E, portanto, é sobre os programas de formação, sobre a avaliação dos programas de formação, que a Colette Collet faz mais incidir o seu estudo. O seu pressuposto, portanto, dizia-vos eu, é que a metodologia de avaliação é prejudicada pela falta de conceptualização da prática de formação interdisciplinar. O seu esforço de conceptualização repousa na distinção entre dois momentos constitutivos que ela considera constitutivos da interdisciplinaridade. Ela distingue, por um lado, a integração conceptual e, por outro lado, a cooperação organizacional. Portanto, em todo o programa de formação, ela considera estas duas vertentes. No plano da integração conceptual, ela pretende chegar a uma síntese, esta função da formação, a integração conceptual, através dela, pretende-se chegar a uma síntese de conteúdos ou a metodologias produzidas a partir dos pontos de vista disciplinares distintos. Já no que respeita à dimensão organizacional ou instrumental, a interdisciplinaridade aposta na criação de um contexto pedagógico que promove a convergência de saberes ao serviço de um problema, oferecendo aos alunos um conhecimento integrado e articulado. A partir do trabalho da Colette Collet,
fiz essa síntese que está na projeção, em que são diferenciados os dois momentos constitutivos da formação e esta distinção é importante porque é a partir desta distinção que a Collet vai basear toda o seu aparelho de avaliação. Considerando a organização dos saberes no plano conceptual, trata-se, portanto, de pensar os efeitos, os objetivos, trata-se de uma reorganização conceptual das disciplinas científicas. O desafio fundamental encontra-se ao nível epistemológico, o foco são objetos de estudo e os produtos são categorias de conhecimento, uma interdisciplinaridade intelectual e estrutural. Esta dimensão da formação, portanto, tem a ver com o desenvolvimento das disciplinas e do resultado que resulta do seu encontro, precisamente. Enquanto que a formação percebida a partir da sua vertente mais pedagógica, organização de trabalho no plano instrumental, o objetivo é uma nova forma de organização do trabalho em equipa. O desafio principal situa-se ao nível de abordagem, da construção de abordagens centradas na resolução de problemas. O foco das interações são métodos de trabalho e o resultado são categorias de ação, são planos de interdisciplinaridade ao nível da decisão e dos instrumentos de ação. Podemos considerar esta dupla entrada, que define a formação, percebendo que os dois momentos não se desenvolvem de forma paralela. Aliás, eles podem desenvolver-se de forma desigual, quer dizer que a parte conceptual pode ser mais desenvolvida que a parte organizacional, e partindo desta possibilidade de uma ou outra das vertentes estar mais desenvolvida, a Colette Colin aproveita para fazer uma tipologia das abordagens das situações onde várias disciplinas convergem. Então, a dupla entrada, portanto, por um lado, trata-se de perceber a organização conceptual, que pode ser observada ou pode não ser observada, e o esforço no sentido de organizar o trabalho interdisciplinar, que pode também ser observado ou não observado. Pode ocorrer ou pode não ocorrer. No caso em que a organização conceptual e a organização de trabalho são observadas, temos a situação, segundo a Collet, a situação de interdisciplinaridade. No caso em que só a organização do trabalho é contemplada, temos uma situação de pluridisciplinaridade. Quer dizer que não há integração ao nível conceptual. No caso em que há apenas uma integração ao nível conceptual, mas não ao nível dos métodos de trabalho, temos uma reorganização do campo disciplinar, mas não temos interdisciplinaridade. E temos depois os casos em que não há observação nem num aspecto nem no outro, e temos o ensino tradicional. Agora, como vos disse, as duas vertentes da formação podem ser mais ou menos desenvolvidas e isso permite, a consideração desse facto, permite à autora de considerar que a organização conceptual é mais ou menos consequente, da mesma forma que a organização do trabalho pode ser mais ou menos consequente. E segundo essas variações, permite fazer a substituição que vocês têm, em que nós podemos, portanto, definir diferentes tipos de interdisciplinaridade. Aqui estamos num domínio em que as duas vertentes são consideradas, podendo ser uma mais do que outra. Então, quando as duas vertentes são fortemente consideradas, plenamente consideradas, temos aquilo que a autora chama uma interdisciplinaridade estruturada. No caso em que apenas a organização conceptual disciplinar é mais desenvolvida do que ligada à organização de trabalho, temos uma interdisciplinaridade racional.
em que a organização curricular trata-se de uma organização curricular em busca de uma síntese conceptual, mas não tem muitos efeitos pedagógicos. Pelo contrário, quando a organização de trabalho se sobrepõe à organização conceptual, temos aquilo que a autora chama uma interdisciplinaridade instrumental, ao serviço, de facto, de uma resolução de problemas. Ora bem, a partir deste modelo e com estas definições, a autora vai poder propor um certo número de indicadores. Eu vou propor-vos os indicadores porque no plano da avaliação penso que é importante construir um espaço de atributos em torno dos quais nós possamos refletir o que é que pode ser avaliado, o que é pertinente avaliar e esta experiência é uma experiência que tem um contexto diferente do vosso, mas acho que é sempre importante podermos confrontar as experiências e as soluções encontradas entre diferentes contextos para podermos eventualmente avaliar da pertinência dos nossos próprios. Em primeiro lugar, a autora considera as categorias que devem ser consideradas para descrever uma observação da avaliação. E, considerando as duas entradas, ela vai considerar primeiro a organização dos saberes, em torno das disciplinas, e aponta para 4 grandes dimensões. O estado da cooperação interdisciplinar, quais são os objetivos do projeto, o tipo de interação entre disciplinas e depois o quadro de referência que suporta esse projeto. Quanto à organização de trabalho, as dimensões que lhe parecem importantes considerar são a composição da equipa de trabalho, a gestão do trabalho, a metodologia de gestão do trabalho em equipa, os métodos de trabalho seguidos com os alunos e depois a forma como é gerido o enquadramento institucional do projeto. Estas dimensões, segundo a autora, permitem descrever, situar a experiência interdisciplinar, a prática interdisciplinar, mas a autora visa ter um projeto um pouco mais ambicioso e ela quer construir aquilo que ela chama um índice de interdisciplinaridade. E para isso ela vai formular um certo número de indicadores que vos vou apresentar. Deixa-me dizer que eu acho que esta proposta da Colette Collet de fazer um índice de interdisciplinaridade é um pouco supérflua. A proposta dela é de, analisando uma situação, perceber qual é o grau de interdisciplinaridade que a experiência que a prática vai ter. Mas, tendo em conta o desenvolvimento que ela fez, a abordagem parece muito mais pertinente se nós a conduzirmos ao nível qualitativo do que quantitativo. Aliás, a Colette tem alguma dificuldade em definir alguns indicadores, porque ela vai resumir tudo em números, de 1 a 4, fazer uma escala, e parece-me que ela tem alguma dificuldade em dar conta da proposta dela. De qualquer forma, parece muito importante esta proposta, porque nós podemos considerar os indicadores e apreciá-los de um ponto de vista qualitativo. Não acho que seja necessário pretender chegar à quantificação absoluta. O esquema dela é um esquema deste tipo, em que ela tem uma entrada através da organização dos saberes, portanto, em torno da associação entre disciplinas, e depois outra entrada do mesmo tipo, em torno das práticas, da forma como se organiza a interdisciplinaridade. São consideradas quatro grandes dimensões e para cada uma das dimensões são considerados aquilo que ela chama os níveis de medida. Eu vou passar para um nível mais macro, para poder permitir dar-vos rapidamente conta dos conteúdos da proposta da Colette. Portanto, a primeira dimensão, ao nível dos saberes, ao nível das disciplinas, portanto, integração dos saberes. O grau de integração dos conteúdos. E aqui ela considera 4 variantes. Uma abordagem enciclopédica, que ela considera a mais limitada, a mais reduzida, de uma abordagem
interdisciplinaridade quando se consideram os conteúdos, o cruzamento de conteúdos. A abordagem enciclopédica seria a menos valorizada na sua escala. Temos uma abordagem exploratória, começa a ser mais exigente, passa por uma terceira aposta, que é a abordagem convergente. A abordagem convergente tem a ver com este esquema, quer dizer que um conjunto de disciplinas vão convergir, vão produzir conhecimentos em torno de um problema. E depois temos uma abordagem integrativa, que é, no seu entender, a abordagem mais, do ponto de vista de integração de conteúdos, a abordagem mais exigente. E essa abordagem deste tipo, as disciplinas convergem, mas produzem saberes comuns. Estamos na interdisciplinaridade mais, de facto, exigente. Segundo indicador, a importância dada à aprendizagem centrada em problemas. Primeiro nível é um simples questionamento. Um segundo nível trata-se de preparar dossiês, saber preparar, trabalhar com dossiês de trabalho pessoais. Os alunos, neste caso, seriam conduzidos a trabalhar com dossiês pessoais. Em terceiro lugar, temos o estudo de caso e o inquérito seria a forma mais conseguida dessa integração de conteúdos ao nível das aprendizagens. A terceira dimensão é a importância dada à integração dos saberes, cognitivos ou não cognitivos, na formulação dos objetivos pedagógicos, e aqui são considerados as 4 posições. A mais elementar, a menos exigente, seria a consideração unicamente de saberes não cognitivos. O segundo nível seria a consideração unicamente de saberes cognitivos. Depois, num terceiro momento, a articulação de saberes cognitivos e não cognitivos, para finalmente, num quarto nível mais exigente, os programas de formação chegarem à integração de objetivos cognitivos e não cognitivos. Temos o atendimento ocasional centrado em matérias disciplinares, até, a uma escala que ela, aliás, não conseguiu fazer, o trabalho em comum com vista à aquisição de competências transversais. Finalmente, a importância atribuída à gestão do quadro institucional. O mínimo que se pede a uma equipa é que ela saiba organizar as condições imediatas do ensino, horários, espaços. Pede-se em seguida que ela consiga a organização de planos de estudo e regulamentação adequada. O terceiro nível é que ela saiba organizar atividades extracurriculares. E o quarto nível, a gestão de recursos externos com parceiros significativos. Portanto, estão a ver que temos aqui um conjunto de indicadores que apontariam para critérios e para observáveis, de alguma forma, que permitiriam avaliar a importância do interdisciplinar, da interdisciplinaridade. No caso da Colette, um índice de interdisciplinaridade, eu diria a qualidade da interdisciplinaridade. Eu queria, muito rapidamente, eu sei que já estou um pouco a ultrapassar o tempo, pensava que tinha 40 minutos, o Wilson tinha-me dito 40 minutos alegremente, eu tinha pensado que poderia utilizá-los, mas não. Bom, eu vou tentar resumir. Aqui temos uma proposta de avaliação ao nível da pesquisa, e é uma proposta que me parece das mais conseguidas, que é a proposta da Agência de Avaliação do Ensino e da Pesquisa francesa, que apresenta um certo número de orientações, visa uma abordagem qualitativa para além de uma abordagem que é baseada em critérios, indicadores quantitativos. Depois, os objetivos avançados pela agência é permitir às unidades de pesquisa avaliadas identificar as pistas para melhorar os seus resultados e as suas práticas. Portanto, trata-se de uma avaliação que eles querem que seja formativa. Trata-se em seguida de informar os atores externos às unidades de pesquisa com funções de orientação, mas também informar o público em geral. A Comissão, este documento é um documento que foi produzido para a avaliação que começa agora em 2012 para 2013. Este programa foi pensado, foi reconstruído após uns 10 anos de experiência, com muitas críticas. Eu tive contacto com o processo que se faz, que decorre aqui no Brasil. Foi um processo similar em França, 10 anos de debate, a interdisciplinaridade não era considerada,
fizeram um esforço nos últimos anos para integrar as críticas e este programa que vos vou apresentar tende a integrar essas críticas e propor um novo modelo de avaliação para o período de avaliação que vai decorrer. A metodologia que eles propõem é uma avaliação qualitativa, portanto, conduzida de forma independente das unidades, de pessoas exteriores às unidades de pesquisa e exteriores à própria agência, uma avaliação colegial, no seio de comissões ad hoc, e feita por pares. A avaliação é baseada em critérios explícitos ou objetiváveis, que permitam considerar a pluralidade das missões, a diversidade da pesquisa e, se for o caso, a complexidade das dimensões interdisciplinares. A avaliação, para um destes critérios, deve apoiar-se em factos observáveis, que são, por sua vez, apreciados. A aplicação é flexível, considerando a especificidade das situações. Uma nota metodológica aponta, em relação aos critérios que vos vou apresentar, aponta para o facto que estes critérios são critérios apresentados como sugestões, que nem todas as unidades de pesquisa não têm que se posicionar em relação a todos os critérios, e que critérios suplementares podem ter que ser integrados, enfim, considerados para situações particulares. Portanto, eles querem descrispar muito a avaliação, dando à avaliação uma dimensão mais formativa, mas, de facto, por lei, eles têm que informar as fontes de financiamento, as fontes de financiamento que, de facto, controlam e sancionam fortemente. Os critérios de avaliação são os que estão no plano, ali, na projeção. O critério 1 é o critério que vigorava antes da reformulação, produção e qualidade científica. O critério 2, projeção e atratividade académicas. O critério 3 é um critério novo, que foi integrado precisamente a partir das críticas feitas ao modelo anterior. Só havia 4 critérios no modelo anterior. Este terceiro critério é um critério acrescentado. Trata-se de perceber a interação com o contexto social, económico e cultural, para ter em conta precisamente as dimensões de intervenção e pesquisação. Portanto, este é um critério novo. O quarto critério existia no anterior regime, organização e vida das entidades, e o quinto critério é novo, trata-se de perceber como é que a pesquisa se implica na formação para a pesquisa interdisciplinar. Como é que os centros de pesquisa interdisciplinares se propõem de formar a interdisciplinaridade. E o sexto critério é um critério já antigo, estratégia e projetos para os próximos 5 anos. Para cada critério há uma definição dos conteúdos, do que é que se trata, uma segunda definição, o conjunto de factos que têm que ser observados e um terceiro nível, que são os índices de qualidade. Como é que os critérios vão ser avaliados? Esta é a proposta, o esquema metodológico seguido. Para cada uma dos critérios, este esquema vai ser produzido. Eu não vou ter tempo de vos apresentar todos os critérios, eles ficarão à vossa disposição no PowerPoint e depois, se quiserem também, posso passar-vos um documento mais detalhado com estes critérios. Seria um pouco fastidioso estar a enunciá-los todos, mas o que queria sublinhar é que o novo projeto de avaliação da pesquisa que está a ser seguido, que vai ser seguido a partir de agora, houve um encontro no mês de junho em que este programa foi anunciado e apresentado com um seminário da agência e, portanto, eu suponho que só será aplicado a partir do próximo, agora deste ano, a partir de setembro. O que me parece importante é que o princípio é que todos os critérios comuns são aplicados ao interdisciplinar. Notem que há 2 ressalvas. Há 2 critérios novos que têm em conta já a interdisciplinaridade. Também têm em conta, estes critérios novos, a situação específica das ciências sociais, que é pouco considerada nos modelos anteriores. E neste modelo, as ciências sociais são consideradas, sobretudo, considerando as dificuldades ou a especificidade das nossas publicações. Depois, o segundo elemento é que, sendo os mesmos critérios que são aplicados, a agência vai fazer um esforço para explicitar
o que é que esses critérios têm o que é que a interdisciplinaridade tem de específico em relação a esses critérios. E todos os indicadores que eu vos poderia apresentar vão no sentido de vos apresentar a especificidade da interdisciplinaridade dentro desses critérios. Por exemplo, a questão da qualidade científica, temos a publicação de artigos cuja interdisciplinaridade, aliás, quando a agência fala de interdisciplinaridade, fala de 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não repeti para a economia de espaço. Mas ela fala, ao mesmo tempo, de expressão pluri, inter e trans. Portanto, para cobrir todas as possibilidades de agenciamento das disciplinas. Portanto, publicação de artigos cuja interdisciplinaridade é demonstrada pela referência significativa a trabalhos provenientes de outras disciplinas, pela linha editorial da revista ou por qualquer outra característica pertinente. Os índices de qualidade vão ser precisados. Isto é importante porque permite uma objetividade, alguma transparência nos critérios de avaliação. O peso das produções, o tipo de interação e a proximidade das disciplinas em causa, as novidades da interdisciplinaridade em relação ao processo, se é um processo novo, se é um processo antigo, se a instituição está a melhorar nesse sentido, o impacto dos produtos e a coerência de conjunto. Depois, todos os outros critérios têm estes indicadores. Seria interessante nós discutirmos um a um, mas infelizmente eu vou ter que parar para dar lugar às intervenções dos meus colegas. Agradeço a vossa atenção e fico à vossa disposição para completar aquilo que eu não vos pude dizer. Obrigado. Esse evento é um marco, justamente nessa questão da interdisciplinaridade em ciências humanas e sociais. Eu espero que daqui a gente consiga grandes avanços aí nessa área e, inclusive, mais força para que se identifique, né, essa integração, essa identidade emergente, né, de uma comunidade que pode ter uma representatividade reconhecida nos órgãos aí de avaliação, no caso a CAPES. Né? Bom, eu vou me ater à questão de avaliação, já brilhantemente a questão conceitual foi abordada, né? A professora Selma também na sua área deve abordar também. Eu vou falar um pouco sobre a trajetória da área, dos critérios de avaliação, e o que a gente prospecção de dados e também de perspectivas. Né? Bom, vamos começar com o Plano Nacional de Educação 2011-2020. Na sua meta 13, pretende elevar a qualidade da educação superior pela ampliação e da atuação de mestres e doutores nas instituições de ensino superiores para 75% no mínimo, o corpo docente em efetivo exercício, sendo do total 35% de doutores. Para atingir essa meta, a estratégia 13.5 prevê a elevação do padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade de modo que realizem efetivamente pesquisa institucionalizada na forma de programas de pós-graduação em estrito senso. Na estratégia 13.7 prevê fomentar a formação de consórcios entre universidades públicas, de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio do plano do PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Bom, na CAPES existem várias iniciativas para a associação entre grupos para formação de pós-graduação e formação de recursos humanos, né, institucionais, né, onde cada instituição entra com suas potencialidades. Né, o programa MINTER, DINTER, né, além de outras iniciativas, como o PROCAD, né, está dentro dessa iniciativa. Né. Na meta 14, o Plano Nacional de Educação pretende elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito senso, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Para isso, prevê expandir o financiamento da pós-graduação estrito senso por meio das agências oficiais de fomento.
estimular a integração e atuação articulada entre a CAPES e as FAPES. Aqui com a FRJ já existem vários programas, né, desde programas de bolsas, de pós-graduação a pós-doutorado, né, programas de instrumentalização das instituições. E, recentemente, a área interdisciplinar induziu, junto à FAPERJ, o edital 29 de 2012, né, para apoio aos grupos de pesquisas interdisciplinares. Né. Esse edital ele teve 122 propostas, né, foi muito além do que se previa, ou seja, a demanda reprimida no Estado é muito grande, né, para apoio, né, à pesquisa interdisciplinar. Isso é um sinal de que esse programa deve ser estabelecido, expandido, né, e também para os colegas de outros estados, né, a área interdisciplinar está disponível para apoiar, né, também esse tipo de fomento, como ela fez aqui com a FAPERJ. Né, entrem na página da FAPERJ, em editais, está lá um dos primeiros editais, porque fechou recentemente, né, e nesses moldes a área pode encaminhar para suas FAPs, suas fundações estaduais, também, óbvio, com o apoio local de vocês. Né. Isso gera uma demanda das reuniões de coordenadores de pós-graduação anteriores. Né. Outra estratégia do Plano Nacional de Educação 2011-2020, para atender a meta 14, é justamente expandir o financiamento estudantil, né, pelo FIES, né, e também a pós-graduação, né, especialmente mestrado profissional. Né. Ampliar a oferta de programas de pós-graduação estrito sensu, especialmente do doutorado, nos campos novos, abertos no âmbito dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas. A área interdisciplinar tem um papel fundamental nisso. De 2008 para frente, ela se tornou a área interdisciplinar, e a área multidisciplinar, que ela era antes desse período, se tornou uma grande área na CAPES, e hoje abrigam outras áreas, inclusive as ciências ambientais, recém-criada a área na CAPES. Então, em franca expansão, o ritmo de expansão, enquanto a CAPES expande 20% ao triênio, a área interdisciplinar, a grande área multidisciplinar, agora pela grande procura também das ciências ambientais, está sendo demonstrado que expande essa taxa mais ao ano, não ao triênio, ou seja, 20% ao ano em número de programas novos de pós-graduação. Né. Por isso, pelo fato da área ter se tornado interdisciplinar, os programas que ficaram na área interdisciplinar, eles vão ser induzidos cada vez mais a se tornarem efetivamente interdisciplinares. Né. E muitas áreas da CAPES também estão se abrindo para a interdisciplinaridade, porque é inevitável. Né. Das 170 propostas que a área recebeu no ano passado, de cursos novos, cerca de umas 50 foram reencaminhadas a outras áreas. Esse ano, 2012, foram 160 propostas e mais de 50% foram reencaminhadas e absorvidas para novas áreas. Por quê? Porque a procura significa 1/4 da procura pela CAPES, né, em termos de propostas de cursos novos. Né, e é inviável uma área crescer já muito além do ritmo de 3 vezes mais do que cresce a CAPES. Né. Nós estamos vivendo justamente uma eclosão da interdisciplinaridade na pesquisa e na formação de recursos humanos. Né. O Plano Nacional de Pós-Graduação, agora, nós estávamos falando do Plano Nacional de Educação Superior, agora da pós-graduação, para 2011 e 2020, ele tem como eixos principais a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação, redução das assimetrias. O país ainda tem uma concentração, obviamente, onde a população é mais densa, mas também tem uma densidade muito grande e muito aquém da população em várias regiões, não só
no contexto do país, mas também intra-estados, né? Em todos os estados, inclusive os mais densamente povoados, existem assimetrias que estão sendo objeto de estudos pela CAPES, pelo Fórum de Pró-Reitores, né? E ações têm sido desenvolvidas para diminuir essas assimetrias. A criação de uma agenda nacional de pesquisa, aperfeiçoamento da avaliação, a interdisciplinaridade é um dos eixos do Plano Nacional da Pós-Graduação para 2011 e 2020. A internacionalização e cooperação internacional, apoio aos outros níveis de ensino, manutenção e aplicação e ampliação do apoio aos grupos de excelência, apoio aos grupos emergentes de reconhecido mérito acadêmico, estímulo à formação de redes de pesquisa e pós-graduação. Bom, para se ter uma ideia de como evoluiu em 10 anos, né, o sistema de pós-graduação, em 2001, né, está em azul, nós tínhamos cerca de 60 mil mestres, né, esse histograma central aí em azul. Em verde, já mostra que o número mais que dobrou em 10 anos. Em 2010, já eram mais de 120 mestres no sistema de ensino superior, né? No doutorado, eram cerca de 40 mil, né? E em 2001, em 2010, já são mais cerca de 100 mil doutores, né? Isso é pouco. Isso é pouco porque nós temos um percentual da população adulta muito pequeno no ensino superior, e principalmente na pós-graduação. O Brasil ele tem cerca de 7% de pessoas com ensino superior, enquanto países, principalmente desenvolvidos, têm um percentual muito maior, né? Distribuição geográfica da pós-graduação, como eu disse, né, aí em vermelho, a região mais densamente populada, tem um número maior de programas de pós-graduação, né, mas existem grandes vazios aí, não só de população, mas também na pós-graduação, né, que têm sido trabalhados, e a área interdisciplinar, ela possibilita, né, grupos nessas regiões, principalmente nos campos novos, se associarem e costurarem uma proposta minimamente multidisciplinar. Apesar da área ter um perfil mais inter, né, a partir de 2008, ela ainda aceita e acompanha grupos multidisciplinares quando se identifica uma multidisciplinaridade mínima para formar pessoas nessas regiões carentes, né, de pós-graduação. Para sustentar o crescimento econômico, né, já não está tão acelerado assim, mas o Brasil ele só tem cerca de 1,4 doutores a cada 1.000 habitantes, né, enquanto países como Portugal 2,1, a Austrália 5,9, a Coreia 4, a Canadá 6,5, né? Suíça, 23 doutores a cada 1.000 habitantes. Então, é uma necessidade premente, né, a formação pós-graduada, para, inclusive, sustentar o desenvolvimento, né? A participação percentual das grandes áreas no total de doutores no Brasil. As áreas técnicas, né, tiveram uma diminuição, né, exatas da terra, engenharias e biológicas, em 96, percentualmente, né, não em número, né, não em número absoluto, tiveram uma queda em relação, em 2008, em relação a 96. Já a multidisciplinar, que é uma área nova, né, teve um crescimento bastante grande. A linguística, letras e artes, línguas, letras e artes, teve também um crescimento de 5 para 6,5, né? Sociais aplicadas também teve crescimento, agrárias, humanas e saúde. Saúde não cresceu como as demais, né? Bom, nós, como eu disse, vivemos uma eclosão da interdisciplinaridade, né? E esse é um movimento mais ou menos natural, né? As ciências ambientais é uma das áreas novas que ela vem da necessidade, inclusive, do homem, né, agindo sobre o próprio meio,
o que a ação antrópica tem feito, né, e o que pode ser feito em termos de conhecimento para corrigir, né, e dar sustentabilidade à própria evolução humana sobre esse planeta, né. Alguns problemas que caracterizam a interdisciplinaridade, né, que seria justamente, na nossa visão, a convergência de duas ou mais áreas, no sentido de abordar de um problema, né, ou de alguns problemas que se integram, né. A questão ambiental passa por problemas desde a expansão da fronteira agrícola, sem diminuir a biodiversidade, né, a conurbação, né, a questão do tratamento de resíduos, né, aquecimento global, o deslocamento em massa da população causado principalmente pela mudança climática, né, a questão da fome, de como alimentar todos os bilhões de pessoas, né, além de pura e simplesmente a poluição ambiental, né. Então são questões tratadas de uma forma interdisciplinar, que não são solucionáveis com uma visão pura e simplesmente disciplinar, né? É preciso a convergência de várias áreas do saber para atacar esse problema, né? Outras áreas têm surgido, por exemplo, as áreas novas, né? As áreas que tratam materiais, como a nanotecnologia, né? Que são áreas que são produtos da convergência, nesse caso, da engenharia com a física, com a química, com a eletrônica, a informática, né? A biotecnologia é uma área também dentro da grande área multidisciplinar, né? Além da área de materiais e das ciências ambientais, que também teve início no Brasil em termos de área de avaliação há cerca de 5 anos, né? Mas a bio, né, já existia como ciência interdisciplinar em interfaces com a química, com a física, muito tempo antes desse termo interdisciplinaridade ser tão popular, né? E novas áreas precisam urgentemente serem criadas, por exemplo, a bioética, né? A implicação do desenvolvimento da biotecnologia, né? Da clonagem humana, né? E outros problemas que surgem, né? São, consequentemente, necessárias novas áreas para tratar problemas da própria interdisciplinaridade surgente, né? Agronegócio é uma área que, a princípio, se pensa em ciências agrárias, mas nenhuma área já interdisciplinar, mas dentro de fronteiras restritas, como as ciências agrárias, consegue abranger, por exemplo, o agronegócio, né? Agronegócio, ele permeia as humanidades, a administração, a economia, né, as técnicas, né, as engenharias, né, e também as bio, também, né, com o desenvolvimento, né, o melhoramento, né, e a ocupação também do solo, né, geociências, geografia física e tudo mais, né. Então, é também uma área interdisciplinar que ela tem sido olhada, principalmente depois do surgimento da área de ciências ambientais, que na área interdisciplinar era ambientais e agrárias. A ambientais saiu para compor a área nova, as ciências ambientais, e o agronegócio vai se juntar com desenvolvimento rural, desenvolvimento local. Alguns são coordenadores que estão aqui, né, inclusive em áreas que hoje, cursos que hoje estão na interdisciplinar em ciências sociais e humanidades, vão passar para a Câmara 1, né, que é essa nova Câmara que vai olhar mais para a questão do agronegócio e do desenvolvimento, né, de um ponto de vista, obviamente, interdisciplinar, né. Essa divisão da área, ela é uma divisão que no início ela foi administrativa, principalmente, né, para dar conta desse crescimento explosivo, né. Olhando para a pasta de cursos que nós tínhamos, né, para esse começo de ano, foi uma configuração
que a gente achou viável de se acompanhar, né, e manter um equilíbrio de distribuição de cursos entre 4 câmaras na área, né. As sociais aplicadas, elas são interdisciplinares desde todos os tempos, né. Na CAPES, muito se trabalhou essa questão de exportar, de passar programas, né, de provocar a abertura das áreas sociais aplicadas para uma interdisciplinaridade um pouco mais ampla em relação às suas fronteiras. Se vocês olham para os cursos que estão lá em Ciências Sociais aplicadas na CAPES, todos são interdisciplinares, mas são interdisciplinares entre fronteiras bem próximas. E existe uma campanha, tanto da direção da CAPES, quanto da coordenação, sobre a coordenação dessas áreas, justamente para que se abram para uma interdisciplinaridade mais ampla, né? Essa campanha vem do Conselho, vem de uma necessidade de se aproveitar esse momento mesmo da eclosão da interdisciplinaridade para que essas áreas cresçam e se abram, né, e ampliem os seus horizontes, né? Então, essa campanha, né, encabeçada pela Diretoria de Avaliação da CAPES, ela precede a criação de uma nova área interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades, como pretende, né, esse grupo, como a gente já tem acompanhado desde o início, né, essa articulação. Por que precede? Porque não adianta você criar uma nova área já que vai nascer maior do que muitas outras já existentes na CAPES. A média de cursos nas áreas da CAPES é em torno de 50. Né? E só aqui, né, só nas sociais e humanidades da interdisciplinar, já tem mais de 100. Né? Então, se abrir uma área como essa, vai, obviamente, em poucos anos, ela ter que se dividir. Né? Então, antes de se falar em se abrir, de se criar uma nova área, está se discutindo muito no Conselho justamente a abertura das áreas já existentes para a interdisciplinaridade, né? Principalmente em humanidades sociais aplicadas. Né? Obviamente que esse é um movimento que não se represa. Né? É natural o surgimento de uma área interdisciplinar em sociais e humanidades, como também foi criada as ciências ambientais, outras áreas vão surgir. Né? Existe uma demanda, não só nas sociais e humanidades, mas também no agronegócio, né? Nas interfaces entre agrárias, economia, administração, engenharias, né? Propriamente dito, né? Não agronegócio em si, né? Mas a questão toda do desenvolvimento, né? Rural, desenvolvimento regional. E também existe um movimento nas técnicas, também nas interfaces entre engenharia e computação, de se criar uma nova área também. Né? Se discute já essa nova área em ciências sociais e humanidades, onde é que ela ficaria? Dentro do grande guarda-chuva multidisciplinar, que também vai continuar crescendo com uma taxa superior ao restante dos guarda-chuvas, que são as grandes áreas na CAPES, ou se faz uma área interdisciplinar dentro de cada grande área. Então, essa discussão já está ocorrendo também. Bom, então, só para ter uma ideia do crescimento da área, no triênio passado, ela tinha essa distribuição de curso, né? E nesse triênio, né, agora no início de 2012, ela já tem essa distribuição. Percentualmente, ela tem praticamente a mesma, né? Distribuição que tinha no triênio anterior, mas o crescimento, principalmente pelo interior, já se faz bastante visível, né? Bom, esse quadro, como eu disse, naturalmente a pós-graduação está crescendo, né, sem grandes induções, né, muito percentualmente mais, né, pelas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul do que no sudeste. Né? Bom, um histórico da área. Década de 80, 90,
acontecia algo como acontece hoje, né? Vários cursos não têm, não são ainda, né, não são acompanhados nas áreas disciplinares, né? E por isso o grande crescimento da área Inter vem daí, né? É muito cômodo, né, você estabelecer uma lista de critérios e enquadrar todo mundo dentro daquela lista de critérios. Foi feito um exercício no Conselho há 2 meses atrás, né, durou uns 3 meses, mas há 2 meses atrás foi concluído, em que cada área olhasse para todos os cursos que entraram na área interdisciplinar em 2010 e 2011 e dissessem quais poderiam ser enquadrados em suas áreas. A grande maioria das áreas disse o seguinte: olha, tais e tais cursos se enquadrariam desde que eles mudassem aqui e ali, né? 2 áreas, né, a Geografia e a História, disse o contrário. Olha, esses cursos se enquadrariam na nossa área se nós mudássemos nossos critérios aqui e ali. Então, está havendo já, mesmo que timidamente, um pouco de abertura, né? Bom, eu não vou falar tudo isso do que está aqui, né, só para dizer que em 2012 já são 300, antes da saída das Ciências Ambientais, 385 cursos, né? Com a saída ainda ficaram 200 e alguma coisa, né? 300 cursos, né? 246 programas, mas 308 cursos ainda, né? Então, ainda é a maior área da CAPES, né? Bom, o que se espera de um programa na área? Então, a avaliação na CAPES, ela tem 5 quesitos, né? A proposta do programa, o corpo discente, o corpo docente, a produção intelectual e a inserção social dos cursos, né? E o que se espera de um programa na área interdisciplinar, né, é que ele tenha a interdisciplinaridade como método de produção do conhecimento, que tenha coerência, consistência, atualidade, que seja execuível, né, que consolide com o tempo, que seja abrangente do ponto de vista da multi-interdisciplinaridade a que ele se propõe, né, e que ela tenha uma estrutura curricular coerente com essa multi-interdisciplinaridade proposta. Que haja consistência, coerência, equilíbrio entre as áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos e a grade curricular, que haja adequação da infraestrutura para pesquisa e ensino interdisciplinar, que haja um perfil claro do público-alvo, né, da demanda de mercado, da capacitação e atuação do profissional a ser titulado. Tá? Então, é importante ter essa visão na hora de propor um curso ou na hora de abrir mais vaga, porque tem mais procura. Tá, mas você está formando para quê? Né? Um curso, ele é avaliado também pelo seu produto, né? Em termos de formação de recursos humanos, ou seja, a inserção do egresso no mercado de trabalho, né? Essa questão é muito importante. Não é simplesmente dar um diploma de doutor, de mestre, para que a pessoa depois não faça uso desse diploma para modificar a sua vida, né? Então, esse impacto do curso na vida do egresso é muito importante e muito acompanhado na CAPES, né? Bem como a inserção social do programa, né? Tá? Eu vou falar mais sobre a inserção social no final. O corpo docente ele tem peso de 20% na ficha de avaliação, tanto para mestrado profissional quanto para acadêmicos, né? E o que se olha? Olha uma diversidade, né? Uma exogenia, né? Aprimoramento, experiência em pesquisa e orientação e a multi-interdisciplinaridade do corpo docente, né? Origens, titulações diferentes, né? Coerentes com a proposta que está se colocando, né? Uma dedicação, percentual equilibrado de docentes permanentes em relação ao total, um mínimo de 12 permanentes, colaboradores mais visitantes não mais do que 30%, o número de orientandos por orientador não mais do que 8, que seja com potencial de consolidar, né, a médio prazo, um corpo docente robusto, estável, né, que não flutue ano a ano ou intratriênio, né,
Maturidade científica da equipe, né, também é olhado. Os projetos apoiados por agências de fomento, docentes de formação e titulação diferentes, compartilhando projetos, né, para induzir a interdisciplinaridade, né? Participação de alunos da graduação e da pós-graduação nos projetos, a distribuição dos projetos e da atividade de pesquisa homogênea pelas áreas disciplinares que abrangem a proposta, compatibilidade e integração do corpo docente com a proposta, né? O que a gente tem visto no nosso balanço da última RECOP, né, a reunião de coordenadores de pós-graduação, é justamente algo que tem ferido até a legislação. O corpo docente, para ser permanente, ele tem que fazer 3 coisas: orientar, ensinar e pesquisar. Então, o corpo docente tem que ter aluno. Se ele não tiver aluno, ele não é considerado como docente naquele ano, né? Tem que ter aluno, né? Tem que estar participando de disciplinas, né? Então, todo ano, o docente permanente ele tem que estar ativo, ativamente ensinando. E tem que estar desenvolvendo pesquisa, tem que estar participando dos projetos de pesquisa. E o que a gente observou na última RECOP foi uma certa distorção, né? Por exemplo, um total de orientador menor do que o número de docente permanente, né? Em alguns casos. Uma flutuação intratriênio, né? Conforme a produtividade. Então, produz mais, esse ano ele vai ser permanente. Produz menos, vai para colaborador. Não é assim que funciona. Tem que ter estabilidade o corpo docente, né? Número excessivo de colaboradores também foi outra coisa notada, né? Maior do que 30%. Número de permanentes aquém do exigido. A área ela preconiza 12 como uma forma, inclusive, de praticar a interdisciplinaridade, ter uma diversidade de formação, né, suficiente. E recomendo, obviamente, que se observe as portarias, né? Até agora, agosto, já saíram novas portarias normatizando, né, inclusive, como que se faz a mudança de área, por exemplo, né, agora em agosto, e outras portarias. No começo do ano, na primeira portaria do ano, já redefine a atuação do docente permanente. Então, coordenadores de programas têm que estar por dentro da legislação, né? Para não acontecer esse tipo de coisa. No relatório, colocar como permanente quem não devia estar como permanente. Bom, se os docentes são responsáveis pelos frutos, né, e a proposta ela é multiflorida, né, do ponto de vista interdisciplinar, os discentes são as sementes, né, são os que vão disseminar o conhecimento, né, e vão nuclear novos grupos de pesquisa e novos cursos de pós-graduação. E por isso eles têm um peso bastante relevante na ficha, de 35% para os acadêmicos e 30% para os cursos profissionais. E o que se olha? A qualidade das teses, né, e dissertações, a distribuição das orientações pelas teses, né, pelos titulados no ano, né, a eficiência na formação, né, se está compatível a quantidade de alunos que está sendo formada todo ano, a qualidade das teses e dissertações e da produção, a proporção de discentes da pós-graduação que são autores de artigos, de livros, capítulos, ou seja, da produção mais relevante do curso, né? Produção tecnológica, artística também é considerada, incluindo até 3 anos depois de egresso, tudo que o discente produzir também é relativo ao programa, com coautoria. Infelizmente, essa é uma realidade da CAPES, a coautoria docente, né? Porque é por onde se olha a produção docente permanente e a coautoria discente. Eu sei que a cultura nas áreas de humanidades é diferente, né? E isso também é considerado, né, na Inter, inclusive. Destino do egresso, impacto da pós-graduação na vida profissional, contribuição para a nucleação de novos grupos, novos programas e para o desenvolvimento tecnológico e social, né? Então, se olha isso com relação ao discente. E a produção? A produção ela tem um peso igual ao do corpo discente. Há 2 triênios atrás, a produção tinha um peso maior, né? O que se julgava na CAPES era que o grupo produtivo tinha condição de formar bem, né?
Mas, não, hoje se olha bem a questão dos recursos humanos formados, que é a vocação da CAPES, é formar pessoas. A produção, sim, né? Um grupo que produz bem, forma bem, mas forma quem? Né? Como? Né? E como é que está esse produto, né? Que é o produto mais nobre da pós-graduação, que são os recursos humanos. Né? Então, por isso, o peso da produção caiu, né? Era 40%, 50%, 60% até em algumas áreas, e o peso do corpo discente subiu. E quando se olha para a produção, também se olha a participação discente na produção, ou seja, o corpo discente então passou a ser um foco mais importante. Né? E o que se olha na produção? Além de artigos, também se olha a produção em livros e capítulos. No triênio passado foi estabelecido um roteiro para avaliação de livros e capítulos. Esse ano esse roteiro está sendo aperfeiçoado. Eu espero que ele vá se aperfeiçoar e melhorar e atender, né, as expectativas, né, principalmente dessa área. Né. Produção técnica também se olha, né, artística, quais eventos. Está se discutindo no Conselho, e a área já também tomou iniciativas com relação a isso. Ela vai valorizar, já vem valorizando trabalhos completos publicados em eventos, né, quando se gera um livro. Por exemplo, esse evento aqui vai gerar um livro, que vai ter ISBN. Né? Isso pode ser considerado tanto na avaliação de livros e capítulos. Né? Cada autor aqui vai ser vai ter um capítulo nesse livro, né? Os trabalhos selecionados, completos. Né? Ou então pode ser avaliado justamente como evento. Né? Vai se estabelecer uma estratificação em 4 estratos, né? De acordo com o corpo editorial, com avaliação por pares, publicação, né, de trabalhos completos, né, para os eventos. Né. Instrumentos de classificação para a produção técnica. Produção técnica, existe um problema, é difícil de você auferir. Né. Enquanto que um evento você publica e você consegue saber se passou por um crivo de avaliação por pares, né, uma produção técnica não. Uma patente, se você paga, né, ela é patenteada. Né? Então, é mais difícil você ter um instrumento para a classificação de produção técnica. Indicadores de inserção social. A diversidade é tão grande, a importância também é tão grande, para principalmente a área interdisciplinar, né, que não dá para ter indicadores quantitativos de inserção social. Então, a inserção social ela sempre vai ser levada em consideração qualitativamente, e é um aspecto muito importante da avaliação também. Tá? Distribuição da produção tem que ser homogênea por todos os docentes, não basta um pequeno grupo menor do que 50%, que é quase que a totalidade da produção do programa. Bom, o índice de produção na área interdisciplinar considera, além de artigos com esses pesos que estão aí, né, 1 para 1, né, até 0,1 para B5, também a produção em livros e capítulos, a produção técnica e artística, e vai ser inserido aí também a produção em eventos, né, dividido por docente permanente por ano. Foi também uma reivindicação do Fórum a suspensão da glosa de 20% para B3. A área está estudando isso, mas ela acha que vai ser desnecessário com a nova configuração do Qualis que vem aí, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, para se ter uma ideia, então, nesse índice de produção, para o curso ter nota 5, ele tem que ter mais do que 1,2. Para ter nota 4, o índice de produção tem que ser acima de 0,8, e para existir, né, ter a nota 3, tem, né, no caso do mestrado, né, doutorado tem que ter a nota 4. Basta ele atingir meio produto por docente permanente por ano. Né? E o que seria esse meio produto? Livros, capítulos, periódicos, né? Produção técnica, artística e produção em evento. Né? Aqui em vermelho está para se comparar a produção geral, né, no triênio, distribuída por 156 programas, né, avaliados no triênio passado, somente os acadêmicos aqui. Né? Em azul estão os outros produtos. Então, em azul estão só os artigos. Então, você vê que esses picos para baixo significam que aquele programa ele teve uma produção
maior em outros produtos que complementaram a produção do programa, suficiente para ele atingir o índice, né? Tá? Então, se leva em conta, apesar de se falar muito em periódico, revista, publicação de artigo, se leva em conta outros produtos, e esse gráfico mostra isso, né? Aí o pico, a linha em azul corresponde à publicação em artigos, e a linha em vermelho à produção geral. Então, você vê que muitos programas não atingem o índice de produção só com artigos, tá? E sim com os outros produtos também. Os picos que estão acima da linha vermelha são os picos onde os programas sofreram glosa da produção, né? Porque tinha uma concentração em B3, B4 e B5, né? Tá? Bom, o Qualis, né? O Qualis ele tem dois indicadores básicos, o índice de impacto e a avaliação, a média ponderada pelo número de artigos, da avaliação por todas as áreas na CAPES. Então, não precisa ter índice de impacto. Se uma revista é bem avaliada numa área de avaliação, qualquer que seja, né, e essa área tem um número relevante de publicações nessa revista, ela vai puxar a nota que ela dá, né, de maneira que a interdisciplinar vai adotar essa nota, quando calcula essa média, né. O fator de impacto ele vai, obviamente, ser importante para as áreas mais técnicas, né, e o que a área faz é justamente usar esse ou aí. Ou seja, não precisa ter fator de impacto, basta ser muito bem avaliado por uma área que a interdisciplinar acompanha, se houver nessa área, um número bastante significativo de publicações, né? Para você ter uma ideia disso, a Nature, que no ano de 2009 tinha um fator de impacto 31, quando normaliza o fator de impacto pelo número de publicações, como o número de publicações é pequeno, caiu para 4,3, né, o índice de impacto normalizado e ponderado pelo número de publicações. O Brazilian Journal of Animal Science tinha um fator de impacto de 46,46, né, como tem muita publicação, né, o fator de impacto normalizado subiu para 0,63. A Revista Brasileira de História, ela não tinha fator de impacto no triênio passado, e ela era avaliada como A1 na área de História, onde ela tinha uma grande quantidade de publicações. Por isso, na área interdisciplinar, quando se fez o cálculo desse segundo indicador, ela caiu, o valor, né, que ela recebeu foi 6,82, a nota ia até 7, né, onde 7 é um A1, né? E entre 6,5 e 7, então, ela ficou com 6,82 e foi classificada como A1. Só para dar uma ideia de como funcionam esses dois indicadores na área, né? Então, existe uma classificação automática pelos indicadores J e Q. Nós temos, 2011, no Qualis 2011, 6.600 periódicos para classificar, que depende, obviamente, da média ponderada da classificação em todas as áreas. Então, nós temos que aguardar todas as áreas classificarem primeiro. Por enquanto, só está faltando a economia, né? A sociologia terminou, o ensino está terminando, para que a gente possa calcular esse indicador Q e aproveitar, principalmente, essas áreas que têm uma avaliação mais subjetiva de suas revistas, né? E não quantitativa com relação a fator de impacto, né? Então, é importante a gente aguardar, né, principalmente as áreas sociais e humanidades, que façam o seu Qualis para a gente poder fazer o cálculo desse indicador Q, né? E a gente está também empregando o conceito de área madrinha, né? Obviamente que o conceito de área madrinha ele já está embutido no indicador Q, porque geralmente a área madrinha vai ser aquela onde vai haver maior publicação, né, maior número de artigos, tá? Mas quando a gente observa uma discrepância entre uma área que se caracteriza como a área daquela revista e ela não teve maior pontuação, então, pelo indicador Q, então se olha o que essa área considerou para essa revista. Se a nota for superior, a área interdisciplinar também adota essa nota, né? Bom, isso também já é algo que eu tenho dito por aí, vocês já devem ter visto várias vezes, né? Se valoriza a produção no selo. Hoje, para você indexar uma revista no selo, é mais difícil do que no ISI. Tá? Então, uma revista indexada no selo deve ser muito bem valorizada. Passou por um crivo muito forte. Ela é, no mínimo, B2, né?
E, obviamente, que o selo também tem sua estratificação, a área interdisciplinar aproveita essa estratificação. No estando no selo, se olha a inserção no Cimagro, no Scopus, né, e nas outras bases. Aqui tem só algumas poucas bases, existem muitas outras. Né. Se o periódico está no portal da CAPES, se tem corpo editorial qualificado e reconhecido por aquela comunidade, né, correspondente àquele periódico. Se tem avaliação por pares, se é editado, se tem periodicidade. Para ser periódico, primeiro precisa ter periodicidade, seja mensal, bimestral, semestral, anual. Né? Se é editado por uma sociedade científica ou instituição de ensino superior. Revista de programas de pós-graduação, eu sempre insisto nisso. Todo programa quer ter sua revista. Tem sua revista, publica suas dissertações, suas teses. E por causa disso, na CAPES, se considera como uma revista que ela é importante, sim, mas ela tem uma publicação mais do programa do que de outros programas ou da pesquisa nacional naquele tema. Então, é sempre aconselhável que uma revista ela seja, no mínimo, de uma sociedade científica ou de uma instituição, né, e não do programa. É importante, mas vai ser sempre classificado nos estratos mais baixos, por causa da própria natureza, né, de ser uma revista do programa. São poucas as que não seguem essa regra. Né? Existem casos de revistas de programas, né, que tem lá rígidas regras de só publicar 20% dos seus trabalhos, ou seja, atende uma comunidade bem específica. Por exemplo, na área de arquitetura, né, a revista da FAO, né, do programa de arquitetura e urbanismo da USP, tem uma avaliação na área de arquitetura de A, no extrato A, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisa acontece, mas não é a regra. E a grande novidade aqui é que a gente vai parar de brigar com as outras câmaras, porque tal câmara teve mais extrato A1 do que tal câmara. A gente não conseguiu chegar num acordo com relação a isso, então resolveu esquartejar o Qualis da área interdisciplinar. Dividir por 4 e cada câmara faz o seu. Tá? Então, espera-se com isso que tenha a chance de A1 mais A2 ser em torno de 25%, as sociais e humanidades. Tá? Só que ela tem que atender os critérios, né, os indicadores, né, que já disse aqui, até essa questão da presença nas bases, Cimagro, Scopus, né, e outros requisitos aí, como um corpo editorial qualificado, reconhecido, né, e tudo mais. Bom, com relação aos outros produtos, livros e capítulos, o roteiro para avaliação foi implantado no triênio anterior, ele vai continuar, né, vai se aperfeiçoar as pontuações, né, para cada item do roteiro. Vocês mesmos já fizeram sugestões no fórum, a gente está estudando essas sugestões. Algumas não dá para mudar, por exemplo, a pontuação para cada extrato, a glosa de capítulo. Não dá para você, o número de capítulo de um livro para um mesmo autor ser maior do que a pontuação de uma obra sozinha. Senão, passa a se produzir capítulo e não mais livros. Né? Então, isso é uma regra para toda a CAPES, não é da área interdisciplinar. Então, algumas regras são para todas as áreas, essas a gente não tem como mudar. Eventos, trabalhos completos. Tá? Não vamos atender um pedido que foi feito para valorizar a participação docente no evento. Se valoriza qualitativamente a participação discente no evento. Isso mostra que o programa está preocupado com que o estudante acompanhe o que está se produzindo na área, discuta com a comunidade, tenha ideias, oxigenize. Né? Nós estamos também aguardando a finalização das diretrizes do CTC com relação a eventos, né? E já existe uma proposta para se consultar os 10 melhores eventos de cada programa, que cada programa participa. Se você faz isso numa área disciplinar, não há nem necessidade de fazer essa consulta. Toda a coordenação de área, todos os consultores já sabem quais são os 10 melhores eventos da área, que publicam trabalhos completos e tudo mais, né? Mas na área interdisciplinar, se nós pedimos os 10 melhores eventos, possivelmente nós vamos ter que escolher, vamos ter uma lista de mais de 1000 depois. Né? Então, nós vamos fazer a coleta de 5 melhores eventos, como prometido na Recop anterior, para compor aí o nosso Qualis eventos. Né?
e estamos trabalhando na definição de critérios de como estratificar em 4 níveis, como está aqui no centro aqui da apresentação, né? Eventos E1, E2, E3 e E4, né? Da mesma forma como estratificamos 4 níveis para livros, L1, L2, L3, L4, capítulos C1, C2, C3, C4, e também para produção técnica, T1, T2, T3, T4, né? A gente está trabalhando nisso, e para qualis artístico, a gente está absorvendo o qualis da área de artes com alguma adaptação para interdisciplinar, né? Bom, livros também é bastante importante, principalmente na Câmara Sociais e Humanidades, que é a Câmara 2, e recebeu 1.500 livros para serem avaliados na avaliação passada, né? E quase 2.000 capítulos, né? Descartou o que não era considerado como livros e capítulos. No total, foram avaliados em todas as câmaras, né, 2.500 livros e 3.000 capítulos de livros no triênio passado. Bom, então, para fechar a questão da avaliação, além da produção, que é o 4º item, né, a inserção social, o 5º item, ele tem peso de 10% na ficha e 20% para acadêmicos, né, 20% para profissionais. A inserção, o impacto regional ou nacional do curso, impacto educacional, quando é o caso, né, social, cultural, tecnológico, também quando é o caso, econômico do programa, impacto das teses e dissertações na inserção dos egressos no mercado, inserção de produtos, processos e serviços nas comunidades, capacidade de atração de candidatos de diversas regiões do país, integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa, intercâmbios, parcerias, projetos de cooperação, mobilidade, discente, docente, nacional, internacional, visibilidade, né, como ele atualiza a sua página, né, o acesso a teses e dissertações, a disponibilização de material didático nas páginas é muito importante, né, divulgação científica, a disponibilização de como o programa funciona, suas linhas, seus objetivos, a estrutura curricular e a lista das principais produções. Tá? Então, essa questão da visibilidade está cada vez mais acessível hoje com a internet, né? Bom, então, finalizando, isso eu não vou entrar agora, o foco da avaliação, ele tem um poder muito grande de indução, né? Como se busca muito veementemente a produção científica, né, acadêmico-científica, a comunidade foi induzida a produzir, e a ciência brasileira ela cresceu bastante com isso, né? Só que, enquanto o Brasil hoje tem a ciência já nos níveis de países desenvolvidos, a tecnologia ainda está muito aquém de vários países em desenvolvimento. E os indicadores sociais mostram aí que, socialmente, o país ainda está muito subdesenvolvido, né? Então, a pós-graduação e as fundações, as agências de fomento, quando avalia, quando financia, está atenta agora para essa questão de não só induzir a produção de ciência, a produção de artigos, de livros, né, de induzir ao desenvolvimento tecnológico, né, valorizando a produção técnica, induzir ao desenvolvimento social, valorizando a inserção social dos cursos, né, dos projetos, né? Então, nesse sentido que tem se caminhado, o CNPq está atento a isso, né, a CAPES também. Então é isso, desculpa ter me alongado, né?